Insight. A política local e suas direções. O que está por trás das decisões e a análise dos cenários. Com Marco Antônio Sabino. Oi, Sabino. Muito boa tarde. Tá tudo bem com você? Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana, Oi, Bruna, Oi. Giovana, ouvinte. Na medida do possível, sim, né? Felizmente, como disse a Ana, nós somos privilegiados ainda de poder ficar em casa e poder se precaver aí dessa doença, né? É verdade. A maioria não pode, infelizmente, né? Legal seria se todo mundo tivesse condição de ficar dentro de casa com o salário pingando todo quinto dia útil, Aí é mas mole, não é a né? realidade. Exatamente. Não. Ô Sabino, vem cá. O que significa esse anúncio de hoje por parte do prefeito Bruno Covas? Isso, é claro, é porque o momento é emergencial. Você acha que está havendo uma falta de comunicação do prefeito com o governador João Dória? Queria que você explicasse para a gente um pouco, né? Seria legal você começar falando do entendimento ou desentendimento que há agora entre o governador do estado de São Paulo, João Dória, e o prefeito Bruno Covas, o Sabino. Bom, vamos lá, Joel. Nenhum dos dois fala abertamente em desentendimento, né? O fato é que Bruno Covas ganhou uma outra dimensão política depois de vencer a eleição para prefeito de São Paulo. Antes ele era apenas um político que tinha sucedido, tinha ganho um mandato com a saída de João Dória. Então, esse é o primeiro aspecto. Agora, o que a gente pode dizer, e isso é importante, é que há essas medidas anunciadas mostram uma certa incongruência entre governo do estado e prefeitura, como você já falou. E não é só aqui na capital, né? Muitos prefeitos estão comunicando, obviamente, o governo do estado, via secretário Marco Vignoli, via secretário Cauê Macris, até diretamente com o governador, mas a verdade é que é uma certa, para não dizer insatisfação, uma falta, um temor de que João Dória não venha anunciar medidas mais duras em plena emergência sanitária que vive o governo do estado. Vários prefeitos estão pensando assim. Já há algum tempo nós temos repetido aqui nesse espaço, na Insights, dentro do Bora Brasil, que o governador não estava seguindo fielmente todas as recomendações dos técnicos do centro de contingência, optando aí por medidas menos radicais. Nós vamos reconhecer que não é fácil, são decisões difíceis para qualquer governante. Ou as pessoas morrem de Covid, ou como vocês falavam há pouco, elas podem morrer de fome. Mas o apelo dos médicos, neste momento, é sim para medidas de isolamento bastante restritivas, o máximo possível. O fato é que esse clima de contrariedade em relação ao governador ficou ainda mais forte por parte dos prefeitos depois da entrevista coletiva de ontem do governador João Dória, anunciando medidas econômicas e não de saúde, como até ele próprio chegou a criar uma expectativa, né? As articulações entre os prefeitos estão acontecendo já há algum tempo. Os prefeitos estão conversando no paralelo. Eu falei hoje com alguns prefeitos de cidades importantes do estado e eles estão já há alguns dias fazendo isso. No ABC, por exemplo, Orlando Morando, prefeito de São Bernardo do Campo, está conversando um por um com os prefeitos da região e agora, como vocês também informaram, já está reunido com esses prefeitos para decidir as medidas que vão ser tomadas. O mesmo está ocorrendo em Ribeirão Preto, com o prefeito Duarte Nogueira. Lembrando que são dois prefeitos do próprio partido do governador, PSDB, e que mostram uma certa insatisfação. Sem falar em outros prefeitos que têm manifestado também essa insatisfação, como de Campinas, de Bauru, de Ribeirão Preto. O fato é que é um dos prefeitos... Sabino, só uma coisa. Você acha que está faltando coordenação estadual? Porque quando eu vejo um prefeito de uma cidade como São Bernardo do Campo entrar em contato com outros prefeitos para tentar tomar uma atitude unilateral, uma atitude igualitária para uma região, ele está agindo como o governador deveria agir. E o governador critica muito o governo federal, dizendo que não há uma ação coordenada para o país inteiro. Você acha que pode estar faltando coordenação aqui no estado de São Paulo, com medo de acabar colhendo os pontos negativos de determinada decisão? Politicamente falando, Sim. Né? É exatamente esse paralelo que eu faria. O governador João Dória critica muito o governo federal de não estar fazendo essa articulação em nível federal. Mas aqui, em nível estadual, se percebe também que essa articulação, ela pelo menos não está funcionando bem, né? O fato, Joel, eu ia dizer que um dos prefeitos com quem eu conversei, um dos prefeitos aqui do interior de São Paulo, traduziu esse descontentamento para mim ontem, depois do anúncio da redução de impostos, com a seguinte frase, presta atenção, abre aspas:
O governador é campeão mundial de fazer o certo do jeito errado, fecha aspas. Essa é a frase de um prefeito e de um prefeito que teria tudo para ser próximo do governador, um prefeito do estado de São Paulo. E um detalhe hoje, hein? A participação do secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, no anúncio do prefeito Bruno Covas, foi uma decisão exatamente para tentar evitar esse tipo de especulação, esse tipo de comentário que é a discordância entre Covas e Dória. E se há essa preocupação, é porque alguma coisa está acontecendo, né, Joel? Eu tenho aqui, se você me permitir, outros bastidores do anúncio de hoje, viu? Claro, por favor. Claro, com certeza, com certeza. Agora, sabe o que eu acho que pode estar acontecendo, Sabino? Ele está percebendo, o governo do estado, o governador está percebendo que várias cidades têm tomado as suas decisões. Hoje nós temos 30 cidades no estado de São Paulo, 29, né, cidades do estado de São Paulo, com medida mais restritiva. E que podem aumentar. Isso, em comparação com a fase emergencial. Uhum. Então ele deve ter pensado, esse povo está tomando a decisão por conta própria, são decisões necessárias, eu vou deixar que eles mesmos vão tomando para eu não precisar assumir o ônus disso, né? O que eu posso fazer? Eu mando o meu secretário lá de saúde, o Dr. Jean Gorenstein, para ficar apoiando essas decisões. Ou seja, ele coloca em prática as medidas que têm que ser colocadas em prática em algumas regiões e não assume o ônus político disso, não é? Ou ele pode estar recebendo isso também como algum tipo de pressão. Não recebeu bem essas medidas, Sabino. Já tem algo aí sobre isso? Não, eu entendo, Ana Paula e Joel, que as duas coisas podem estar acontecendo, né? De alguma forma, o governador defender um pouco, se precaver aí e evitar dar notícias supostamente negativas, principalmente porque as pressões de setores da economia são muito fortes, mas também, por outro lado, como disse Ana Paula, as pressões são muito grandes, né? Agora, o fato que eu queria contar para vocês, um pouquinho dos bastidores da tomada de decisões, dessas decisões importantes hoje na prefeitura. Primeiro, importante isso, chegou sim a ser discutida a suspensão da circulação de ônibus na cidade de São Paulo. O próprio prefeito Bruno Covas decidiu deixar essa medida para uma situação ainda mais extrema. Ele está sendo cauteloso, porque no ano passado, algumas medidas sobre mobilidade aqui em São Paulo, vocês lembram disso, foram meio atabalhoadas, não deram certo. Então, agora, o prefeito está preferindo cautela nesse assunto. Além disso, não adiantaria tirar os ônibus das ruas se o metrô, que é a responsabilidade do governo do estado, está aí mais uma questão entre prefeitura e governo do estado, se o metrô continuar funcionando. Agora, uma análise pessoal minha, não vamos esquecer, hein? Essa informação eu trago com base um pouquinho na nossa experiência. Deve estar havendo muita pressão dos empresários de ônibus para tirar ônibus das ruas, pois estão rodando apenas com 50% dos passageiros habituais, como informou o prefeito Bruno Covas. Portanto, eles devem estar alegando que estão tomando prejuízo. E nós sabemos da força desses empresários dentro da administração municipal. O segundo bastidor... Então pode ter uma decisão aí de se paralisar o transporte público, não para beneficiar o povo, mas para beneficiar os empresários, que, como você disse, estão vivendo no prejuízo aí nesses dias. Joel, é verdade seja dita, seriam para os dois motivos. É óbvio que há a pressão econômica dos empresários, mas em algum momento, se essa medida for recomendada pelos médicos e pelos técnicos, ela viria, vamos usar uma expressão, juntar o útil ao agradável, né, ali dentro da Prefeitura de São Paulo. O segundo bastidor, Joel, é que não foi só por causa da situação ultra-emergencial de saúde é que essas medidas estão anunciadas. Não foi só uma questão de saúde. A verdade é que o serviço funerário municipal está muito perto do colapso aqui em São Paulo. O prefeito já ampliou o horário de sepultamento para que se dê conta de todos os enterros. Há uma orientação para se evitar abrir aquelas covas coletivas, para se evitar aquela imagem de pavor, né, daquelas covas todas abertas. Mas o fato é o seguinte, medidas restritivas não estão descartadas, medidas mais duras não estão descartadas pelo prefeito Bruno Covas, como, por exemplo, além da questão dos ônibus, mudança de horário de funcionamento dos supermercados e até o lockdown, sim. O problema é ter polícia militar na rua. E aí a gente volta ao início da conversa. Aí a decisão só pode ser do governador. Bom, você retirar os ônibus de circulação não é fazer com que as pessoas não saiam de casa. Distante disso, é penalizar quem precisa do transporte público.
Porque o trabalhador, que a empresa dele está funcionando, ele vai ter que ir de uma forma ou de outra para o trabalho. E se você tira o ônibus como aquela ferramenta única que ele tem para se deslocar para o local de trabalho, ele vai ter que ir de uma forma ou de outra. Então, você retirar o transporte público é penalizar diretamente quem depende do transporte público. Ontem eu vi um caso que ficou marcado aqui. Até agora não saiu da minha cabeça, Ana. Um aposentado, preste atenção, Sabino, lá em Ribeirão Preto, um aposentado com 70 anos, ele não tem grana mais para nada e, infelizmente, ele tem que comer diariamente no Bom Prato. Só que ele vai de busão para o Bom Prato. E lá em Ribeirão Preto, interromperam o transporte público. Verdade. Ele teve que caminhar por quilômetros com duas bengalas, com dificuldade de locomoção, para conseguir uma carona lá na frente. Apareceu um cidadão bondoso que resolveu dar carona para ele e levá-lo para o Bom Prato. Para ele simplesmente pegar a marmita, olha aqui, eu estou arrepiado, e voltar para casa. Então, o ônibus, para uma pessoa como essa, ele é essencial. Ele é vital. Imagine um senhor como esse, como que ele fez hoje? É a pergunta que eu estou me fazendo aqui. Porque ele aguenta 1 dia, 2 dias, mas no terceiro não aguenta mais. Então é um absurdo você pensar em tirar o transporte público dessas pessoas que tanto dependem do transporte público. Sabino, você disse que novas medidas podem ser anunciadas, medidas mais restritivas em comparação a essas que já temos hoje e as que já foram anunciadas. Você acha que o próprio governo do Estado de São Paulo pode se decidir e talvez amanhã, porque você tem informação de bastidor, é importante dizer isso. Você acha que amanhã a gente pode ter uma surpresa e, de repente, o governador anunciar algo mais restritivo? Pode acontecer sim, vai depender muito dos números da pandemia, que cada dia quebram recordes, e isso pode acontecer, e o governador pode ser convencido de que essa é a única alternativa. No que diz respeito aos ônibus, Joel, eu estou com você, realmente prejudica pessoas como esse senhor de Ribeirão Preto, mas é importante, muito importante, a gente lembrar o seguinte: o prefeito Bruno Covas decidiu, por enquanto, bancar essa decisão de manter os ônibus nas ruas, né? Precisa ver o que vai acontecer aí com base nos dados da pandemia. Vamos ver nos próximos dias como é que isso evolui. Verdade, ele não faz mais que a obrigação dele, tem que manter mesmo e tem até que aumentar essa frota aí. Porque o povão está morrendo aí porque está se contaminando também, principalmente no transporte público. Sabino, meu querido, muito obrigado, tá bom? Um grande abraço a você, bom trabalho. Obrigado vocês. Valeu, Sabino. Um abraço.